Caros alunos, nós estamos novamente aqui reunidos, né, virtualmente, e seguindo as orientações agora do Centro Paula Souza, a gente vai fazer as aulas à distância, né? Então é um ambiente novo, tanto para vocês quanto para os demais professores, para mim também, e nós vamos nos adaptando aí a essa situação. Espero que todos estejam bem e que a gente consiga superar aí o mais rápido possível esse desconforto aí, que nós possamos estar novamente reunidos aí, que é uma satisfação muito grande para mim como professor poder ter o privilégio de ministrar aula para vocês. Bom, eu dividi essa aula aqui em 2 semanas, tá? Então a gente vai trabalhar essa semana através desse vídeo, e a semana que vem eu vou mandar um material e junto um questionário como uma forma de avaliação, né, sobre esse conteúdo, tá bom? Então, o tema agora vai ser o processamento e a qualidade de vegetais minimamente processados, tá? Então, esse vai ser o nosso tema hoje. Então, bom, pessoal, tanto as hortaliças quanto as frutas, né, minimamente processado, qual que é o objetivo, né? É de trazer qualidade e praticidade ao consumidor, tá? Então, são alimentos, né, que são considerados organismos vivos, né? Após a colheita, eles entram num processo natural, né, de degradação, né, por ação de vários processos fisiológicos e também processos físicos, inclusive, né, bacteriológicos e tudo mais. E o processamento mínimo ele vem para tentar diminuir a perda da qualidade e, posteriormente, a deterioração, né, desses alimentos. Tá? Então, é uma forma de garantir uma longevidade para que as pessoas possam consumir esse produto com qualidade. Tá? Então, esse é o objetivo. O produto minimamente processado, no Brasil, ele acaba abrangendo em torno de 8 até 10%, né, do mercado de produtos frescos. Né? No mundo, ele já chega hoje a mais de 25%, né? Principalmente nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão. Isso já é algo que se faz muito presente, principalmente nos grandes centros urbanos. Né? Hoje, com a vida moderna, né, as pessoas não têm mais aquele tempo de ficar fazendo a desinfecção em casa dos alimentos. Né? No nosso caso, é mais comum você, por exemplo, comprar uma alface na feira ou no mercado, trazer em casa, fazer a lavagem e tudo mais. Em outras partes do mundo, já as pessoas querem algo pronto, fácil de consumo, que não tenha que ter tanto trabalho. Então, esse é um nicho de mercado que é trabalhado, tá, pelos produtores dos produtos minimamente processados. Então, eles têm que trazer qualidade, né, praticidade e, é claro, preço competitivo. Né? Se a diferença de preço for extremamente alta, você vai atingir apenas uma classe de consumidores, né, mais seletos, e sendo que a população mais pobre vai ficar mais distante de adquirir isso. Né? Em vez de você comprar, de repente, vamos falar da alface, ao preço de R$1,30, R$1,50, um produto minimamente processado, ele vai chegar em torno de R$4 a R$5. Então, não é um mercado para todos os consumidores, mas existe um nicho de mercado e é uma tendência a aumentar durante os anos aí, tá? Bom, então essa foto aqui, ela retrata bem, né? Então, vocês vejam que todo o ambiente, ele segue normas de higiene, tá? Para que não ocorra contaminação e não acabe atrapalhando, né, o processo, né, de armazenagem, né, desses produtos, tá? Que é bem diferente desse processo. Tá? Então, nessa foto aqui que vocês estão vendo, apesar de ser um local ali, olhando para a foto, que tem higiene, que tem uma certa qualidade, eu não posso considerar esse produto que está sendo embalado como um produto minimamente processado.
Ele nada mais é do que um produto que passou por um tratamento, né, de embalagem, rotulagem, identificação do produto e encaminhamento para o mercado consumidor. Tá? Então, não existe nenhum cuidado a mais, né, em se garantir que esse produto tenha uma longevidade, né, o que a gente chama de vida de prateleira, por um tempo maior. Tá? Então, vocês vejam que o saquinho dessas hortaliças que estão ali nessa folhosa, ele é aberto, fica exposto ao contato da parte inferior da caixa, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo que os produtos estão sendo colocados nessa caixa, né? E depois, provavelmente na hora de fazer o embarque, o envio através de um veículo, né? Essas caixas são sobrepostas. Então, o fundo de uma caixa vai ser a tampa da caixa que está abaixo. Então, existe um risco de contaminação, de injúrias mecânicas, né? Então, isso daí não é considerado um produto minimamente processado, tá bom? Então, são duas imagens, ó, diferentes, tá? Essa que você tem a parte de embalagem, pesagem, padronização do produto, né? Com mais higiene, ambiente fechado, controlado, sem acesso de animais, moscas, né? Para ter uma garantia. E essa outra imagem, e essa outra imagem, né, que mostra que um local até certo ponto organizado, mais ou menos limpo. Você vê que as meninas estão com chapéu, touca, né, uniformizadas e tal. Só que é um produto que simplesmente está sendo embalado e enviado para o consumidor, tá? Não é minimamente processado. Bom, os minimamente processados, eles possuem as seguintes vantagens. Então, ele permite refeições mais rápidas, né? Então traz uma praticidade muito grande, principalmente nos dias atuais, que as pessoas não têm muito tempo de ficar preparando os seus alimentos. Existe uma padronização, né? Ou seja, você viu que naquela imagem anterior lá, esses produtos eles são pesados, existe fazer um porcionamento, né? Fazer porções daquele material. Então, eu posso ter, vamos supor, um preparo minimamente processado de uma salada, né? E essa salada ser completa, ela ter, além de folhas, ter alguns legumes, né? Então, cenoura, tomate, alface, rúcula, tudo numa bandeja só. Então, eu posso padronizar segmentos diferentes de acordo com o meu consumidor. Tem uma facilidade de acesso, né? Então, ele é colocado na prateleira, as pessoas vão lá, não tem que ficar escolhendo, né? É diferente de quando você vai no mercado, numa feira, que você vai comprar lá um vegetal, você fica analisando lá qual é aquele que te agrada mais, aí você olha lá a questão de visual, né? Desse alimento, e aí você escolhe aquele que mais te agradar. Nesse caso, não, existe uma padronização, eles são embalados, então todas as embalagens elas devem ter a mesma quantidade, o mesmo padrão de alimento que está ali naquela embalagem. Isso reduz o espaço de armazenagem, tá? Você pode melhorar, ter mais eficiência para poder armazenar esses produtos, tá? Dentro de um ambiente refrigerado, tá? Lembrando sempre que o minimamente processado, ele necessariamente tem que ter todo um cuidado com o armazenamento, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E, é claro, tem uma redução de desperdício e de perdas, tá? E aí a gente vai abordar dois aspectos aqui. É o seguinte, redução do desperdício. Toda vez que você está trabalhando com materiais vegetais, você pode ter, ao longo do tempo, né, desde a colheita até a mesa do consumidor, você pode acabar perdendo, né, algumas partes desse material, tá? E que elas não são aproveitadas. Então, vamos supor, uma folha de alface, que de repente ela perde um pouco as suas características, e aí você vai jogar isso fora, você vai tirar aquilo e vai jogar fora. No minimamente processado, essa é uma pré-limpeza. Então, esse material ele retorna para a área agrícola como um adubo, né, para poder fazer uma compostagem desse material. Tá? Então, você tem um desperdício menor aí de material. Então, você só manda aquilo que realmente pode ser realmente consumido. E com relação a perdas, é questão de o próprio envio, né, o próprio transporte acaba acarretando algumas perdas, né? Então, naquele exemplo que eu dei,
quando você tem caixas sobrepostas, você pode lesionar as frutas, legumes que estão mais inferior, né, e isso acaba ocasionando uma perda. Aqueles que estão na parte de cima, né, também por ação do sol ou de vento ou até mesmo chuva, também pode ser lesionado, que causa mais perdas. Na gôndola do mercado, os consumidores eles têm o hábito, né, de escolher com as mãos, né? Então você vai escolher uma maçã. Não é raro você encontrar pessoas que ficam pressionando a maçã com a unha, né, ou com a ponta dos dedos, e causando ali um problema ali de lesionando, né, aquela fruta, aquele legume, tá? Então as pessoas têm esse hábito de escolher com a mão, e isso acaba ocasionando perda, porque a pessoa que vem seguinte não vai acabar levando aquele material que está amassado, né, que foi pressionado, e aí acaba jogando fora, né? Então hoje o minimamente processado ele também vem para combater esse tipo de desperdício aí, tá bom? Bom, vida de prateleira, né? Então toda vez que você coloca o material minimamente processado na prateleira, o que você está minimizando aí? Quais são os pontos? Escurecimento enzimático, né? Ou seja, uma condição fisiológica daquele alimento, tá? Que ele vai entrando em reações junto com o oxigênio que está em torno dele, né? No ambiente, e ele vai se deteriorando. Por ação também de micro-organismos, tá? Descoloração, ele vai perdendo umidade, né? Então mesmo no ambiente refrigerado, a umidade desse material ele vai sendo perdido para o ar, né? Da estrutura celular para o ambiente externo. Então ele vai perdendo aquela coloração natural, então ficando mais pálido ou de cores mais escuras, o que também não agrada ao consumidor, e aí esse material vai sendo deixado de lado e não sendo adquirido, não sendo levado para casa. Senescência, que é a perda da parte de folhas, né? Então muitas vezes a gente encontra no supermercado, né, ou nas feiras, aquelas folhosas, né, que as folhas estão murchas, caindo, elas têm um desprendimento muito fácil. Então isso é senescência, elas vão perdendo essa questão de a própria capacidade ali dela estarem junta, coesa dentro daquela área. E o valor nutricional, né? Quanto maior o tempo, menor a questão nutricional das plantas, tá? Então, vida de prateleira é impactada por esses pontos aí. E o minimamente processado, ele vem justamente para minimizar esses problemas aí, tá bom? Com o aspecto da qualidade, a gente vai levar em consideração a aparência dos alimentos, né? O frescor, a cor, se ele tem algum defeito, mancha, né? Se ele já tem algum tipo de deterioração. Então, lá na hora que eu recebo esse material, já passa por essa avaliação, né? Na hora que chega na agroindústria, tá? A textura, né? A crocância, a turgidez, né? A firmeza, né? Se ele é um alimento suculento, né? Se ele tem condição de açúcares, né? Que dá aquele sabor naquele alimento, né? Então essa parte também é avaliada, tá? O flavor, tá? Que é o sabor e o aroma, né? Então o ser humano ele é muito suscetível, né? A esses dois sentidos, né? Então muitas vezes você é induzido a comer e a saborear alguma coisa pelo cheiro, né? Pelo sabor, né? Então tudo isso aí favorece esse alimento. O valor nutritivo, então quando você tem uma garantia de que aquelas vitaminas, minerais, as fibras estão dentro daquilo que se espera de um alimento com qualidade, então isso também é um ponto positivo. Então todos esses pontos são avaliados lá na chegada da agroindústria, tendo como princípio transferir a melhor qualidade possível ao consumidor final.
A segurança com relação a resíduos químicos, tá? Então, geralmente, as agroindústrias que trabalham com minimamente processados, elas acompanham todo o processo, né, do preparo de solo, o plantio, o cultivo, colheita, né, o transporte até a agroindústria. Muitas vezes o produtor ele acaba juntando as duas partes, ou seja, ele não tem só a agroindústria, né, ele tem a produção e a agroindústria, né, na mesma propriedade. Então ele se responsabiliza por seguir esses parâmetros aí, tá? E também evitar a contaminação microbiana, tá? Então, água de qualidade, solo, a questão de segurança de animais transitando pela área de plantio, até mesmo próximo da área da agroindústria. Então, esses são pontos que têm que ser levados em consideração. Tá bom? Os produtos minimamente processados não podem ser vistos como meio de se utilizar frutas ou hortaliças de qualidade inferior que não podem ser comercializadas inteiras, tá? Logo quando começou esse processo aí, já tem vários anos aí, mais de 15 anos que se trabalha com produtos minimamente processados, havia, né, entre alguns produtores a questão seguinte: eu envio alguns materiais para o mercado e tem alguns materiais que eles não são tão bonitos, então eles não vão para a prateleira. Então eu vou pegar esses materiais, vou cortar eles, né, em porções menores e vou embalar e vou vender. Não, isso não é produto minimamente processado. Produtos que não têm qualidade, não é transformando eles dentro de uma embalagem, colocando eles numa embalagem, que eles vão adquirir mais qualidade. Isso não acontece, tá? Então é um erro pensar assim. Então, produtos minimamente processados são produtos de qualidade extrema, né? Então, vamos dizer assim, o que há de melhor dentro daquela propriedade. Aqueles materiais que não têm visual bonito, ou aqueles aspectos que eu mencionei para vocês aqui, né? Vou voltar aqui um pouquinho, de qualidade, né? A aparência, a textura, o sabor, o aroma, o valor nutricional, e também a parte de segurança, os alimentos que não se enquadram dentro dessas características de qualidade, eles devem permanecer na propriedade e ser utilizado como um adubo orgânico, entrar num processo de compostagem. Então você está aproveitando aquele material e retransformando ele dentro do processo. Então isso é perfeitamente possível, não há problema nenhum. O que não pode é querer enganar o consumidor, tá? O produtor que for por esse caminho, provavelmente não vai ter um caminho longo, tá? Porque essas agroindústrias, elas são fiscalizadas pelo município, né? Normalmente elas têm um selo, que é o selo de inspeção municipal, ou selo de inspeção estadual, tá? Que garante, né? Você tem que ter o aval, né, de um responsável técnico, né, da propriedade, e também dos órgãos de regulamentação municipais, estaduais ou até mesmo federais, tá? Então, o produtor que começar a trabalhar dessa forma e não se ater a essa questão de qualidade, ele não vai ter um sucesso aí nessa atividade, tá? Bom, aqui nesse quadro a gente mostra que alguns fatores que influenciam a escolha de produtos pelos consumidores, tá? Isso aqui foi uma pesquisa feita pela Unesp, isso já tem mais de 10 anos, tá? Então não é algo novo, tá? Mas o que eu posso destacar aqui entre esses minimamente processados e que tem ganhado um pouco mais de atenção nos últimos anos é justamente a primeira faixa ali, ó, a faixa dos produtos orgânicos, tá? Os produtos orgânicos minimamente processados, eles também têm um nicho de mercado que vem aumentando nos últimos anos, tá? Então, olhando assim no aspecto geral por esse quadro, quais são os itens que mais se destacam quando o consumidor vai à escolha de um alimento, né? O gosto e o sabor, né? Então isso também tem muito a ver com relação à variedade daquele material. Então vou pegar como exemplo a alface, né? A alface a gente tem no mercado diversas variedades de alface, né? Então tem a alface lisa, crespa, americana, alface dedinho, então tem vários tipos. E de acordo com o gosto particular de cada consumidor, existe uma preferência
sobre determinadas variedades, tá? Então isso ocorre em todas as frutas, legumes e verduras, tá? Então esse é um dos itens que mais pesa, né? Que o consumidor mais leva em consideração na hora de fazer a compra, né? A questão se o material é fresco, né? Então quanto mais fresco, mais atrativo para o consumidor, e a aparência, tá? Então esses três aí são os que mais atraem o consumidor. E dentro dos minimamente processados, esse também é o alvo, tá? Depois, o valor nutritivo, um pouco menor, não é um item assim em que as pessoas tenham como característica principal, mas ele também é bastante considerado. O preço, tá? Então, muitas vezes, dependendo do valor de uma determinada mercadoria, você pode optar por uma mercadoria similar, né? A questão de vida útil, quanto tempo aquele material vai ficar em condições de ser consumido. Questão de certificação, quando você sabe a origem do produto, né? Você tem uma garantia de que aquele produto vem de uma área lá que você conhece, né? Seja pessoalmente ou através dos canais de internet, né? E tudo mais, divulgação. A conveniência, ou seja, a facilidade que tem para você adquirir aquele produto, a facilidade. O tamanho, muitas vezes a pessoa escolhe pelo tamanho, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Existem variedades de goiaba que elas possuem um tamanho bem grande, né? Então, visualmente, ela é linda, né? Só que, com relação ao gosto e sabor, ela já não é tão gostosa, não tem uma quantidade de açúcares tão grande. Então, ela tem menos sabor, tá? Mas, para efeito de você fazer uma ornamentação, né? Alguma coisa, dar um destaque, ela se presta muito bem. E existem pessoas que gostam daquele sabor, então também é levado em consideração. Mas tamanho é algo que geralmente as pessoas levam em consideração bastante, tá? Se a fruta, legumes ou verdura é daquela época, né? Ou seja, é da estação, né? Geralmente, quando acontece isso, o preço é mais baixo, tá? Então, quando você vai adquirir o produto da estação, né? daquele período do ano, tá? Então, geralmente, o valor é mais acessível, né? Então, você pega, vamos supor, morango na época mais fria do ano, né? O preço dele é mais baixo. Se você for comprar morango em janeiro, necessariamente você vai pagar bem mais caro, porque existe uma dificuldade bem grande de você obter essa fruta, né, no verão, e geralmente ele é mais caro e a qualidade não é tão boa, tá? A aparência de prateleira, né? Então, quando esse alimento está na prateleira e ele está bem disposto, bem embalado, isso atrai o consumidor, tá? Nível de calorias, então para quem hoje no mercado fitness aí é um mercado que se destacado bastante, né? Porque são alimentos que têm valor nutricional alto, né? Com baixa caloria. Então o pessoal que gosta aí de academia sempre parte para esses tipos de alimentos aí, bom? Dando sequência agora, fatores que influenciam a qualidade de vida de prateleira. Então, voltando lá ao assunto, né? Então, valores genéticos, né? Isso vai depender de cada variedade, né? De cada vegetal que a gente estiver trabalhando. E aí tem esses itens, né? Que são trabalhados aí com o melhoramento genético, né? A questão de escurecimento, a cor, a capacidade de cabeças, né? Ou seja, de quantidade falando em folhosas, né? De formações, né, dentro daquela, vamos por pensando aí numa alface, né, a quantidade de folhas ali que vão estar próximas ali, juntas, né, se são mais próximas ou mais abertas, tá? Enzimas degradadoras de parede celular, então isso acaba atrapalhando, né, então se tem uma enzima que ela vai degradar a estrutura celular ali dos vegetais, é claro que ela tem menor tempo de vida útil, né, menor tempo de prateleira. A questão de pré-colheita, tá? Então, temperaturas altas, umidade relativa alta, excesso de água, nitrogênio, baixos níveis de cálcio, né, no solo,
ou até mesmo na planta, né? Ou seja, você tem adubações descontroladas, contato de hortaliças com solo, né? Então você tem ali resíduos, né? Tanto do solo, de palha, de adubos orgânicos ali, então isso acaba atrapalhando. Então por isso que é muito importante na hora de você chegar na agroindústria levar em consideração principalmente a questão de temperatura e umidade. A gente vai ver com detalhe isso daqui a pouquinho. O ponto de colheita, tá? Hortaliças imaturas versus hortaliças maduras. Saber exatamente qual é o ponto de colheita, tá? Porque muitas vezes você faz uma colheita muito antecipada e dependendo do vegetal ele não vai ter aquela questão de sabor e aroma presente, então isso vai acabar atrapalhando, tá? Frutas no início da safra também é um ponto importante, né, que você deve levar em consideração, porque muitas vezes essas plantas no início da safra elas podem ter um tempo de degradação um pouco mais acelerado, tá? Frutas, né, a questão do amolecimento, né, saber exatamente qual o ponto certo, né, de maior quantidade de umidade, tá, dentro da fruta, para que ela não perca o seu aspecto físico, a sua firmeza, tá? Outros pontos aqui, ó, colheita, né? Então, manuseio cuidadoso, né? Então, não é pegar a fruta e ficar jogando, ela tendo impactos, né? Então, evitar esses danos mecânicos. Muitas vezes, na hora que você coloca a fruta dentro de uma caixa para levar para a agroindústria, para levar para um ponto de distribuição, aquele impacto das caixas, colocar muita fruta dentro da mesma caixa, então isso acaba apertando demais, isso não é legal, acaba tendo um índice bem grande aí de perdas por conta de danos mecânicos, né? O levantamento que existe no Ceasa aqui no estado de São Paulo mostra que em torno de 30% aí das frutas, verduras e legumes são perdidos aí no transporte, tá? Então é um volume muito alto, tá? Que deve ser evitado. O minimamente processado já diminui bastante esse índice, viu? O resfriamento rápido, a gente vai falar sobre a cadeia do frio, tá? Então guarde esse item para daqui a pouco. Manutenção da temperatura e umidade relativa, até mesmo dentro da embalagem, tá? Então é importante também saber qual é o ponto ideal para cada tipo de vegetal, existe uma temperatura e umidade relativa adequada, tá? Porque senão, como são vegetais diferentes, é claro que as necessidades também são diferentes, tá? Tirar o etileno, né, de dentro dessas embalagens, né, que é um item que acaba promovendo a degradação, e a aclimatização das frutas, para que elas tenham melhor aclimatação possível dentro de câmeras frias, tá? Outros fatores aqui, ó, do processamento mínimo, né? A limpeza do produto e equipamento, tá? Então a gente vai tratar disso aí com alguns produtos saneantes, né? Hipoclorito, dióxido de cloro, ozônio, luz ultravioleta, amônia quaternária. Olha, esses são alguns exemplos. Isso não é para todos os produtos e existe concentrações específicas para cada produto. Então, eu estou passando para vocês, em linhas gerais, os produtos que são utilizados para isso. Mas, dependendo de cada tipo de vegetal, existe um saneante específico dentre esses aí e concentrações também. Tá? Então, não é uma coisa geral. Isso são só exemplos de materiais que são utilizados. O descascamento e o corte, então as lâminas têm que ser afiadas, têm que ser desinfectadas, tá? Porque lâminas que não são afiadas, elas promovem injúrias e cortes irregulares, o que vai atrapalhar o processo aí de vida de prateleira, né? O tempo de vida de prateleira, tá? E não adianta eu fazer um corte com uma lâmina bem afiada se ela estiver contaminada. Então, fazer a higiene e desinfecção desses materiais sempre, tá? Lavagem, remover os excessos de saneantes, né, que estavam ali no item de limpeza. Os exudados, né, aquilo que é excretado pelo tecido vegetal.
veículo para controle de amolecimento. Então, alguns vegetais são colocados alguns gases que acabam controlando isso dentro da embalagem, tá? Então, dióxido de carbono seria um deles. Tá? Controle do amolecimento também por sais de cálcio. Então, você pode fazer uma infusão ali, né? Colocar eles mergulhados em sais de cálcio, o que vai dar uma rigidez ali. Controle do escurecimento, né? Ou seja, diminuição do oxigênio. Pode ser colocado também ácido ascórbico, ácido cítrico, eritorbato, tá? Diminuição de pH, né? Então você pode utilizar alguns elementos ácidos ali para diminuir o pH. Então você acaba melhorando aí a questão de escurecimentos. Aí. Remoção de água superficial, então através de centrifugação, ar forçado, vibração ou drenagem, porque a água em excesso ela também promove também uma degradação mais rápida. A embalagem. Cada tipo de vegetal necessita de uma embalagem específica, tá? Não é generalizado. Então, até mesmo o filme plástico que é utilizado, a quantidade de poros que existe também tem que ser levada em consideração. Então, essa parte de embalagem nos últimos anos tem melhorado muito, tá? Esse aspecto, principalmente também do ponto de vista da reciclagem dessa embalagem, ou seja, se é uma embalagem que ela pode ser reciclada, se um plástico, né, um filme plástico que ele tenha menor durabilidade no ambiente depois de utilizado, que ele possa ser reciclado, e até mesmo algumas embalagens que elas podem ser reutilizadas de alguma outra maneira. Tá? Então, existe aí toda uma evolução aí das embalagens. Aí, tá? Algumas permitem a troca de gases, outras não. Okay? Vamos supor, embalagens a vácuo, elas realmente fixam, né? Retiram o oxigênio, o ar de dentro da embalagem, e aí, é claro, o produto tem uma durabilidade. Então, tem alguns tipos de embalagem aí. Elas vão evitar aí a redução, né, da transpiração, o escurecimento, tá? E os danos físicos ao produto. Então, você traz essas garantias aí. O pós-preparo é manter a cadeia do frio, tá? Então, não adianta eu trabalhar dentro da agroindústria com uma água lá em torno de 10 a 15 graus, né? Próximo de 10 graus de temperatura, e depois eu colocar ela dentro de um caminhão e esse caminhão andar numa rodovia com sol de 30 graus lá e esse material estando exposto a essa temperatura, né? Então, todo o trabalho que teve na agroindústria, chegou na hora de transporte e distribuição, você perde essa qualidade. Aí depois, chega no mercado, é colocado novamente dentro de um refrigerador lá da gôndola refrigerada. Então, isso não é cadeia do frio. A cadeia do frio você tem que manter aquela temperatura o mais ideal possível em todos os pontos até que o consumidor faça a aquisição do produto, tá? Então, esse daqui é uma imagem, um exemplo, né, de como seria aqui a apresentação de alguns produtos minimamente processados, né? Então, eu tenho aí desde materiais já próximos ali de consumo, só para temperar, ou se for fazer um cozimento, tá? Então, esses aí são alguns exemplos aí, tá? Então, a pessoa olha aquele produto, vê as condições ali, valor nutricional, o peso, a gramatura, né? A origem, né? Que estão no rótulo da embalagem, quando ele foi embalado, qual é o tempo de validade desse produto, e aí ele escolhe e leva para casa. Tá? Então, você acaba diminuindo as perdas aí do processo. Bom, chegamos aqui, cadeia do frio. Pessoal, os produtos minimamente processados, eles diferem dos outros produtos que são processados, né? Além dos itens que eu já mencionei, a questão da cadeia do frio. Então, como é que isso funciona? Tá? Eu vou reduzir aí a perecibilidade, né? Ele vai perecer, ele vai degradar menos, tá? Eu vou manter uma temperatura mais homogênea ao longo de todo o processo, tá? Eu tenho menor condição ideal para micro-organismos se manifestarem.
Então, as baixas temperaturas aí, elas vão retardar a deterioração. Interrompendo.